E eu quero te dar um conselho para você que é da quebrada, você que é de favela, você que está em comunidade. Hoje, o frio de São Paulo, eu fiquei lembrando de uma senhora que eu conheci, lá no Beira Rio, numa favela chamada Beira Rio. Sabe o que ela falou? Essas casas de lata são como IML. Isso aqui você não suporta o frio. Hoje eu acordei e lembrei da frase dessa mulher. E eu faço um compromisso aqui como homem. Não vai ter nenhuma família morando em casa de lata aqui nessa cidade. Nós somos um povo rico o suficiente, temos dinheiro suficiente. Ano que vem a prefeitura vai ter 120 bilhões de reais de orçamento e a gente tem parcerias público-privadas que eu tenho certeza que os mais de 2 milhões de empresários, quando souber da seriedade que nós vamos desenvolver essa prefeitura, não vai deixar ninguém morar nem em casa de taipa, nem em casa de alumínio. Não vai acontecer isso aqui nessa cidade mais. Eu faço uma promessa como homem. Pessoalmente, eu vou honrar pela minha família o que eu estou falando. Candidato, no primeiro debate à Prefeitura de São Paulo, o senhor se referiu ao candidato Guilherme Boulos como comedor de açúcar. Depois o senhor falou que ele é aspirador de pó. E ele conseguiu uma liminar da Justiça, sem apresentar nenhuma prova, absolutamente nenhuma prova. E depois ele conseguiu uma liminar da Justiça, fazendo com que o senhor suspendesse esses vídeos da rede social e deixasse com que ele publicasse um direito de resposta. Não só o senhor não fez isso, como dobrou a aposta, publicou novos vídeos. Veio uma segunda decisão judicial, dessa vez do Tribunal Regional Eleitoral. O senhor já tirou esses vídeos da sua página? Não, e qual que é a lógica? Faz ele o exame toxicológico. Por que não pede o exame toxicológico? Não, o ponto é que o senhor não vai cumprir uma decisão judicial? A gente está dentro do prazo. Já tem duas. Isso, vai cumprir, mas o povo já sabe que é um aspirador de pó. Quem conhece São Paulo em todas as biqueiras, a pessoa que defende o uso de drogas, defende que mais pessoas vá para a Cracolândia, defende Nicolás Maduro, defende Daniel Ortega na Nicarágua, ele defende o Foro de São Paulo. As famílias decentes dessa cidade não concordam. Agora, eu vou ter que sacrificar alguma coisa para provar para você. Inclusive, estou em posse do documento, não precisa ficar ansioso. Mas o senhor tem essas provas? Claro, eu vou mostrar na hora certa, não precisa ter ansiedade. Mas por que o senhor não mostrou? Porque é uma acusação muito grave, o senhor não pode fazer de uma forma leviana. Mas o que os candidatos fazem nos debates é fazer exatamente isso aí que você falou. Como que eu vou falar agora se o povo esquece em uma semana? Calma que eu estou aqui, você não precisa ficar apavorado. O senhor está dizendo, então, que o senhor tem provas disso? Vou mostrar, calma. Ele é o candidato medalha de ouro, foi o que mais foi preso. E em todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, ele é medalha de ouro, já tem 3 pódios. Esse cara, eu entrei aqui para te falar, Boulos, você nunca na sua vida vai ser prefeito de São Paulo. Se esse é seu sonho, você vai pegar, vai mudar para outra cidade de gente que acredita na sua ladainha, nas suas mentiras, e aí você vira prefeito lá. Enquanto eu estiver aqui, se tiver um xerife nessa cidade, que é o Pablo Marçal, você nunca pisa aqui. Você não vai ser prefeito aqui. Candidato, nesse mesmo debate, no primeiro da TV Bandeirantes, os seus adversários apresentaram, o senhor disse, se eu tiver uma condenação, eu saio da disputa. Eles apresentaram essa condenação na mesma hora. Ela é prescrita. O senhor foi condenado a 4 anos e meio, em 2010, por fazer parte de uma quadrilha responsável por fraudes bancárias, né? Eles roubavam dados das pessoas na internet, faziam sites falsos de bancos, de instituições financeiras. Prescreveu, é verdade, num recurso em 2018. Mas a minha pergunta é a seguinte, o senhor participou desse esquema? O senhor você falou bem, você falou assim, esquema? Você falou de forma correta, não sei se foi inconsciente, mas você falou da forma correta. Nunca fiz parte de quadrilha nenhuma. Eu trabalhei para um cara consertando computadores e tomei um processo criminal por 13 anos. Meu pai me ensinou a ser homem, a não tocar em nada de ninguém. E faço um desafio para você, Amanda, como jornalista, e todos os jornalistas desse país. Todo mundo. Descubra quanto que eu peguei e me dá o Pix que eu pago. Esse é o desafio. Queria saber do Lula, o tanto de dinheiro que ele roubou do país, que dia que ele vai devolver o dinheiro e a moral desse país. Quero saber de todas essa patifaria de PSOL, de PT, tudo que eles já desviaram do povo, eles dão conta de devolver? Eu sou homem, construí riqueza, um patrimônio multibilionário empresarial e eu posso falar para vocês, atuo em 19 segmentos diferentes, não afino para absolutamente nada que comunista me falar. Se eu estou devendo, põe para pagar que eu pago agora. Esse é o desafio. Agora, eu era um jovem, 18 anos de idade, estava trabalhando, eu só consertava os computadores e sobrou esse processo para mim. Esse processo, Amanda, correu à revelia. Esse processo não tinha advogado. Eu sou formado em direito. Não tinha defensoria pública? Não tinha. A própria defensoria pública falou, isso aqui é complicado demais para você, contrata advogado. O advogado cobrou 2 mil, nem isso eu tinha de dinheiro para pagar. Mas houve recurso, né? Tanto não teve recurso. A pena prescreveu no recurso em 2018. Você não conhece o processo. O processo correu à revelia, não tem isso. Eu não tive advogado ali. Candidato, no transporte público, o senhor propõe um cinturão de teleférico nas comunidades, né? Inspirado no modelo de La Paz, o senhor já falou, na Bolívia.
Belém, aqui do Brasil também. O problema é que La Paz, por exemplo, tem uma geografia completamente diferente de São Paulo, cheia de montanhas, de vales, é uma das cidades mais altas do mundo, justamente por causa da geografia de São Paulo, só que caberia, que a gente sabe que o teleférico demora tempo para construir e é muito caro. Há outros jeitos mais baratos, por exemplo, por que em vez de teleférico não investir em BRT? Que é mais barato que o metrô, tem uma velocidade média mais alta do que o transporte público comum, ou mesmo os corredores de ônibus. Entra no detalhe, Amanda, acho que você não está bem informado em relação ao teleférico, ele é 5 vezes mais barato que o metrô. Ele é limpo, diferente de qualquer outro transporte. Sim, eu estou falando em relação ao corredor de ônibus, ótimo, BRT. tem que continuar. Inclusive, o atual prefeito não cumpriu nem 4 quilômetros. Está lá no plano de governo dele fazer 50 e não cumpriu nem 4. Mas está no seu plano? Eu quero saber do seu plano. É o seguinte, a gente tem Rio, o Uber está fazendo o transporte hidroviário, a gente era para estar fazendo. Ninguém tem isso no plano de governo, nós vamos fazer. Essa proposta do teleférico não é uma proposta de mobilidade para a cidade inteira, é para honrar a comunidade, que eu vou transformar a comunidade em centro olímpico e empresarial. O que é um centro olímpico e empresarial? Como o senhor primeira vai fazer coisa, você faz um centro olímpico para dar uma identidade esportiva para essas crianças. São mais de 60 esportes. As crianças na favela que eu tenho visitado, elas sonham ser jogador de futebol. E não é jogar futebol. A gente tem que dar uma identidade esportiva, sabe por quê? Para não ter mais nenhuma dessas crianças, quando elas crescerem, lá na rua, né? Porque tem 80 mil pessoas em situação de rua hoje. Você pode achar tudo o que você quiser hoje na Cracolândia, mas você não acha esportista lá. Eu fui atrás disso. O esporte molda caráter e nós vamos fazer isso com a escola pública de São Paulo. Todo mundo vai ter uma identidade esportiva e nós vamos investir nisso. Sabe por quê? Porque vai diminuir despesa em saúde. Quando você investe em educação e dá uma identidade esportiva, você vai diminuir depois a despesa em segurança. E aí esse teleférico é para honrar esse povo. Isso não é a solução de transporte. A solução de transporte mais inteligente que existe é levar centros de empreendedorismo para a favela. Eu quero criar ali centro gastronômico, hoteleiro, turístico. Esse teleférico é o transporte mais seguro do mundo. É um elevador na horizontal e ele não para você ter uma noção. Com a geografia de São Paulo, isso dá certo? Não tem problema, tem vários morros aqui em São Paulo. São Paulo também tem a geografia aqui não é o Chapadão. Essas comunidades, elas não precisam antes de saneamento básico, de urbanização, de regularização fundiária. Essas pessoas de habitações menos precárias, né? Porque como o senhor falou, mora em casa de lata, mora em casa de palafita. E a gente tem dinheiro para isso, a gente vai fazer isso. O negócio é que ninguém quer investir em você, eu quero que você me assista aqui, ó. Vou falar algo para você. Ninguém quer investir em vocês porque vocês são massa de manobra. Tem 2,5 milhões de pessoas que são tratadas, principalmente pela esquerda, como massa de manobra, para vocês ficarem. Toda vez que você ouvir o termo favela, favela é ausência de governo. Comunidade, que é um plano nosso que chama Comunidade Forte, vai ser reestabelecida. Nós vamos reurbanizar e vamos investir. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Como não investiram nessas últimas décadas, como aí no Panorama, que tem 80 anos essa favela, e vocês mesmos construíram a rua, pode deixar que eu vou asfaltar isso aí para vocês. Aí na Vila União, na Quebrada aí, onde é a Zona Leste, próximo ao Itaquerão, vocês estão precisando de poste de energia, só que precisa fazer a guia. Pode deixar comigo, eu vou pessoalmente aí fazer. Eu prometi e vou fazer. Ganhando a eleição ou não, eu vou resolver esse problema de vocês. Sabe por quê? Porque eu preciso de gente bem intencionada que quer libertar vocês e eu vim aqui para libertar vocês dessa miséria. É isso que queima no meu coração, esse é o recado que eu quero passar para todo pai de família, para toda criança, para toda mãe que está aí agora desolada porque não tem um governo que está afim de ajudar vocês. Eu estou de saco cheio disso, eu vou ajudar vocês. Já fiz isso com o meu pouco dinheiro que eu tenho, imagina com o nosso. Vou investir primeiro em gente, para depois falar qualquer outra coisa. Nós vamos abençoar vocês, mesmo todo mundo criticando e zoando, nós vamos ajudar vocês. Na segurança pública, candidato, o senhor mencionou uma ideia de espalhar câmeras pela cidade para detectar comportamentos suspeitos, o que o senhor chamou de pré-crime, depois drones que sairiam de cima de prédio. Me conta como é que funciona isso, no que você se inspirou, em que modelo? A pasta é anticrime, né? O que é o anticrime? Ao invés da gente só penalizar pelos comportamentos, vou te falar por que a criminalidade está assim. Porque o direito social mais absoluto de todos não está sendo respeitado. Sabe qual é o maior direito social que existe ou não? Você sabe ou não? Vida, né? Vida é emprego, direito social. É emprego. Você não tem seu direito social chamado emprego preservado. Então, nós vamos abrir empresas, vai ter uma secretaria de empresarização, sabe para fazer o quê? Para mais paulistanos abrirem empresas. Empresas que geram emprego, não é o governo. O governo tem que facilitar a abertura, abençoar o empreendedor para ele abençoar os trabalhadores. Tem mais emprego, tem mais renda. Quando tem emprego, diminui a mortandade e a criminalidade. A gente tem que parar de pegar o dinheiro público e ficar tentando tampar furo, colocar balde para pegar goteira. A gente tem que trocar a telha.
tem como pegar o dinheiro público e tratar efeito e que tem como pegar o dinheiro público e tratar a causa. Uma das causas mais poderosas vai ser a empresarização, que inclusive, Amanda, cada empresa na cidade de São Paulo, são mais de 2 milhões de CNPJs, terão um braço de ensino. Eles vão treinar em profissões do futuro, tecnologia, inteligência emocional, educação financeira. Por que nós vamos treinar as pessoas que trabalham nas empresas? E a empresarização, para todo mundo ter oportunidade de ter seu próprio negócio. Eu faço uma pergunta para você que é de São Paulo. Quem não quer ter seu próprio negócio? A senhora que gostaria de ir lá no Brás comprar sutiã, comprar roupas, modinha para a senhora vender. Quem que não gostaria de ter um lucro nisso? Nós vamos ensinar, seus filhos vão aprender na rede pública, vocês vão aprender através das 2 milhões de companhias que tem nessa cidade. Quem vai patrocinar isso é a prefeitura e eu posso garantir, a partir de 2025, todo mundo vai ser treinado para prosperar nessa cidade. Conte com isso. Candidato, mas o senhor não respondeu sobre a segurança pública e a Cracolândia e a segurança, porque tudo isso é um ciclo, eu concordo com o senhor, tem que ter mais emprego, distribuição de renda, menos desigualdade social, mas e a segurança pública, os GCMs e a Cracolândia? Vamos lá, a gente teve um aumento de 23% das pessoas em situação de rua por não ter inteligência emocional, por não investir em educação, por não ter identidade esportiva, eu já falei da causa. Sobre essa nova segurança que vai ter em São Paulo, a lei permite ter até 24 mil guardas no GCM. Hoje, a principal preocupação do paulistano é segurança. Com o anticrime, a gente vai usar tecnologia. Hoje, a cidade de São Paulo deve ter menos de 20 mil câmeras e essas câmeras não são eficientes porque elas não são controladas por uma análise. Ela não tem uma inteligência artificial por trás já para detectar e agir imediatamente. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar uma análise preditiva, que a gente, de forma estruturada, pegando o comportamento humano, a gente vai detectar comportamento e antes de acontecer, presta atenção, o que é um pré-crime? Antes de acontecer, nós vamos usando tecnologia para essa pessoa. Que exemplo de um comportamento suspeito, por exemplo? Por exemplo, a pessoa vai meter a fita, ela tem o mesmo comportamento. Você pega o motoqueiro, ele está de 2, ele fica indo e voltando numa esquina. Aquele comportamento já é suspeito. Não é porque ele veio de tal lugar ou para onde ele está indo. Aquele comportamento, mas na análise... Mas a chance de incorrer em erro é imensa, né? Mas porque é por isso que ninguém vai prender. É por alguém. Isso que chama pré-crime. É por isso que a gente vai mostrar que está sendo vigiado. A população de São Paulo vai agradecer, porque para controlar a segurança de 12 milhões de pessoas, a gente precisaria, sabe de quê? De 100 mil guardas. Só que a gente tem tecnologia para isso. Eu quero triplicar o efetivo da guarda municipal, levar para a escola, começar primeiro no distrito mais violento da cidade de São Paulo, que chama Pinheiros. Nós temos 96 distritos. Vocês aprovando como povo, sabe qual que é o problema dos políticos? Eles querem implantar ideias que custam bilhões. Eles não querem rodar testes primeiro para a população aprovar e falar, isso aqui é o que a gente quer na cidade inteira, para depois rodar esses contratos multibilionários. Depois nós vamos colocar nos outros distritos até chegar aí no seu bairro. O que a gente tem que fazer para você entender? Nós precisamos de tecnologia, pelo amor de Deus. A nossa nação vai se tornar uma nação que é escrava da tecnologia. A gente não produz os nossos próprios carros, não produz computador, a gente não tem programador. Em algumas empresas eu tive que contratar programadores de outras nações, porque não acha aqui. Ninguém tem esse sonho aqui, a gente não treinou o nosso povo para isso. Então entenda que a gente não precisa ter centenas de milhares de câmeras igual em Londres. Lá tem câmera adoidada, só que não funciona. Falta pouco tempo para terminar a nossa entrevista. Tem uma pergunta que é importante fazer, que é o seguinte. Recentemente veio a público uma conversa do presidente do seu partido, o PRTB, o Leonardo Avalanche, dizendo que ele tem proximidade com integrantes do PCC. E ele menciona uma figura chamada Piauí, que investigações da polícia mostram que é o líder da facção criminosa na favela de Paraisópolis. E o senhor aparece numa foto há cerca de 2 semanas com o irmão dessa figura, do Piauí. O senhor sabia com quem estava se encontrando? Jamais. Ou foi coincidência? Jamais. Eu tirei foto com mais de 500 pessoas em Paraisópolis e um beijo para todo mundo que mora em Paraisópolis. Nós vamos servir vocês aí. Imagina, Amanda, eu ter que ficar pedindo certidão de nascimento de todo mundo que eu tiro foto. Não, porque são Sabe o duas que é engraçado? Sabe o né? que é a coincidência? A coincidência é alguém pegar essa foto e por que não manda para a polícia e por que já não resolve? Por que só vira fofoca? Você entende que a imprensa hoje é uma fofoqueira? Ela só quer ficar jogando coisa o dia inteiro. Agora, se o presidente... faz a mesma coisa com seus oponentes, Não, eu falo de mim, eu não falo de ninguém. Não, fofoca você fala de terceiro. Não, fala de mim. Eu falei lá no debate, eu não usei minha rede para fazer isso. Mas para que apresentar agora? Não dá na hora de apresentar? Calma, relaxa que eu estou aqui. Mas o senhor está fazendo a mesma defesa em relação ao senhor. Eu estou falando agora. de mim, eu então... não falei dele. Então é o seguinte, imagine eu tendo que saber quem é irmão de quem foi parido por qual mulher. Eu vou pedir certidão de nascimento. Eu sou um cara que já sou famoso nas redes sociais, agora na política está um terror, eu vou saber quem eu estou tirando foto. Agora é o seguinte, se o presidente desse partido tem algum problema, que ele pague.
Quando eu recebi essa notícia, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. Se ele tem alguma ligação, se tem qualquer coisa de errado, que ele pague.